Boa noite, irmãos. Algumas semanas atrás, nós fizemos um estudo sobre liderança espiritual. Tivemos vários alunos aqui da igreja que participaram. Foram 4 domingos, 2 horas a cada domingo, então 8 horas de aula. Mais um livro para ler. Então, para todos aqueles que completaram, né, as exigências do curso, então nós estamos dando um certificado e queríamos entregar esse certificado publicamente aqui no culto, para mostrar o trabalho que eles têm feito, né, a fidelidade deles, e também, quem sabe, encorajar outros a participarem de futuros cursos que nós vamos ter. E nós vamos ter um outro em breve que será anunciado, mas aqueles que completaram todas as exigências do curso que fizemos sobre liderança espiritual vão receber agora o seu certificado. Queria chamar à frente, então, o Rafael Rodrigues Coutinho. Pode vir. Enquanto ele está vindo, a Flávia Andressa Gomes Coutinho. Pode ficar aqui. Todo mundo que for recebendo pode fazer uma filinha aqui. Silvia Helena Vacari Bristotti. Jussara Gonçalves Andrade Marinho, pode vir também. Ronivaldo Marcos Pereira e Josemar Cardoso Marçal. Carla Lidiane Flexa Cardoso de Castro. Deus abençoe. Carla. Deus abençoe, Carla. Opa, parece que colocamos um nome a mais no nome dele, desculpe. William Tiago de Castro. Arthur Rodrigues Portes Lima. Vamos, William, vamos lá. Olha lá. Esse vem de longe, hein? Lá de cima. Júlia Andrade Marinho. Chama ela, pode chamar. Deixa eu entregar aqui para o William. Deus abençoe. Vai lá. Pode ir lá na frente receber, Júlia. Vem buscar o seu. Deus abençoe. Tá ok. Temos mais 2 que concluíram, mas não estão aqui nesta noite. O Walter Quintana e Ana Rita Quintana, que não estão aqui, nós vamos entregar posteriormente. Se vocês puderem se juntar agora. Isso, pode levantar. Legal. Uma salva de palmas para eles. Podem se assentar. Irmãos, o que aconteceu é o seguinte, nós fizemos uma mudança na estratégia. Então, eu pedi que, antes das crianças descerem, nós fizemos uma mudança na estratégia de trabalho junto à Escola Teológica. Então, nossa Escola Teológica foi fundada há 10 anos para justamente treinar os nossos líderes, preparar os nossos líderes, e a gente entendeu que a gente poderia criar métodos diferentes para prepará-los. E nós fizemos esse trabalho modular, como sendo um projeto piloto. Foi o primeiro projeto, primeira experiência de que, ao invés dos alunos irem à escola, a escola vai ao aluno, né? Então nós chegamos na igreja. Coincidentemente, a nossa igreja é sede da Escola Teológica, então deu na mesma, né? A ordem dos fatores não alterou o produto. Mas nós tivemos 17 alunos estudando, preparando-se para justamente compreender
como trabalhar, como ser um bom líder, um líder de caráter, um líder que realmente se compromete com o plano de Deus, que valoriza aquilo que é prioridade, né? E como gerou polêmica em sala de aula, que jogue para a periferia aquilo que é periferia, né? Ou seja, aquilo que é secundário. A ideia não é de questão de valor, mas de ser secundário. Então, foi uma experiência muito boa, fiquei muito feliz de termos 17 alunos estudando. Alguns não completaram as suas tarefas, depois, mais importante foi que vocês trabalharam. Mas o certificado é para que você coloque na sua pastinha e guarde, lembrando que você aprendeu aquilo que é importante para o seu ministério, para o que Deus tem para fazer na sua vida. Então, vou pedir que as crianças desçam para suas classes agora. Na verdade, elas vão ter uma atividade especial lá no salão, então podem descer. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou me ouvindo bem. Se puder jogar um pouquinho aqui no retorno, por favor. Nós começamos, na semana passada, uma série de estudos que busca apresentar Jesus de uma maneira um pouco mais próxima. A ideia é de entendê-lo realmente como nosso amigo, como nosso Senhor, como nosso Salvador. E nós trabalhamos então na primeira semana Jesus como nosso amigo. Vocês estão percebendo que nosso projetor provavelmente é um dos cabos, não está muito legal, né? Então está meio opaco, está meio azulado ali a projeção. Mas hoje nós não vamos ter muita coisa diferente. Nós vamos ter apenas alguns textos que vão ser apresentados. E nós vamos então entrar na nossa segunda lição. E quando nós falamos na semana passada de Jesus como nosso amigo, algumas coisas foram trabalhadas. E nós percebemos que mais do que um relacionamento superficial, mais do que um relacionamento do eu mando, vocês obedecem, Jesus ele quer ser o nosso amigo, ele quer caminhar conosco lado a lado, ele quer conhecer as nossas limitações, ele quer conhecer, na verdade ele conhece, mas ele quer de fato se identificar conosco nas nossas lutas diárias, ele quer ser o nosso ombro, ele quer ser o nosso sustento. Então nós entendemos que Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele é o personagem central da história e o ano todo, basicamente, nós deveríamos considerá-lo como realmente o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso amigo. Agora, a grande questão é que na época natalina, nós parece que abrimos mais o nosso coração para ouvir algumas questões. A gente sempre ouve mensagens do tipo, que cada manhã seja Natal, que realmente Jesus reine no seu coração, mas na verdade, a correria do dia a dia, a falta de interesse, a falta de disposição muitas vezes de entender Jesus na sua essência, como ele realmente tem sido um dos grandes pecados da humanidade. Porque nós não podemos vê-lo simplesmente como um mestre de Jerusalém, a gente não pode simplesmente vê-lo como alguém que se ofereceu por nós e que nós não devamos fazer nada por conta dessa ação do Senhor. Nós precisamos enxergar Jesus como realmente Ele é. E Ele é o nosso amigo, Ele quer estar conosco em todos os momentos. Mas temos que entender que a história começou nele, se dividiu ou ganhou uma conotação especial quando ele veio em carne e ela se encerrará nele. Olha o que diz o texto lá de João 1, 2 e 3. Diz que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós precisamos colocar isso na mente, isso vai ter que entrar devagarzinho na nossa mente, para que no decorrer do nosso estudo de hoje, nós entendamos o valor que ele tem para a nossa vida, para a nossa igreja e para todos os momentos que nós formos levados a passar. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha o que diz lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nós não estamos falando de mais um Deus, nós estamos falando do único e verdadeiro Deus, que se revela na figura do Filho de Cristo Jesus, que foi a causa da criação, em quem tudo se findará e que dividiu a história. A história se divide antes dele e depois dele. Além disso,
Ele está conosco e nós contamos a história a partir da vida de Jesus. Se não fosse por causa dele, nós não teríamos muito da compreensão que temos da história. Mesmo aqueles que não creem nele e não o seguem, admiram os seus feitos, refletem sobre as suas ações. Então, até outras religiões e até ateus olham para Jesus como uma figura ímpar. Nem Gandhi, nem Madre Teresa, nem Francisco de Assis e nem outros personagens da história demonstraram 1/10, 1/1000 do que Jesus demonstrou em carne para revelar o caráter de Deus e que nós aprendemos a admirar. Mas aos que creem nele e que dizem seguir a Jesus, além de uma relação de amizade que ele nos oferece, cria-se uma relação de mestre e discípulo, de pai e filho, de senhor e de súdito. A Bíblia diz que ele é o Pai eterno, ou seja, ele é acima de todas as coisas, do tempo e de tudo aquilo que nós conhecemos. A Bíblia nos revela que há diversos nomes usados para Deus, e cada um desses nomes, mesmo que não tenha sido da nossa cultura, da nossa língua, na Bíblia nós vemos vários nomes revelados de Deus, e cada um desses nomes revela um pouco daquilo que ele é, né? A gente conhece o famoso tetragrama sagrado, que são 4 letras ali do alfabeto hebraico, que está ali embaixo, né, em douradinho, e aquelas letras, elas na verdade, elas simplesmente tentam representar aquele que simplesmente é, aquele que ele não tem começo e ele não tem fim, mas os estudiosos, eles procuraram entender como o povo de Israel via o tetragrama sagrado e via ali, na sua transliteração para a nossa língua, como Javé, o autoexistente e o eterno. A gente usa muito a expressão Jeová, mas Jeová não é uma expressão muito correta se você fizer uma boa interpretação do texto hebraico. Mas o povo de Israel via nele o Yahué, aquele que é autoexistente, ele é eterno, ele não foi criado, ele simplesmente existe antes de todas as eras e depois de todas as eras, ele é autoexistente. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, a expressão El Shaddai. El Shaddai, por exemplo, é uma tradução, traduz-se mais corretamente como o Deus Todo-Poderoso. E cada um dos nomes de Deus revelam parte do seu caráter, parte daquilo que ele representa para mim e para vocês. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. A gente semana passada falou sobre a palavra Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente, que está no momento que nós estamos em casa, nos momentos que nós estamos na igreja. Na verdade, a melhor interpretação não é que ele está conosco em todos os lugares, mas que todos os lugares estão na presença dele, e que ele então se faz revelar em todos os momentos. Ele não há nenhum momento da nossa vida, sabe quando você mente? Ninguém vai dizer que mente, mas todo mundo mente. De alguma forma ou de outra, todo mundo mente. Ah, pastor, você está me ofendendo, mas quando você diz que não está em casa e está em casa, quando você diz que está ocupado, quando você diz que está tudo bem, mas não está tudo bem, você tem alguma coisa comigo? Não, está tudo certo. A gente mente, né? Então, o Senhor está, e o Senhor conhece cada canto da nossa vida, cada momento da nossa vida, Ele conhece. Então, nós precisamos entender que Ele está acima de tudo aquilo que conhecemos visivelmente e de que imaginamos. Ele é maior do que nós podemos imaginar. A nossa mente foi criada por Ele e nós não somos capazes de entendê-lo na plenitude. Ele é todo poderoso e, além disso, Ele está conosco em todos os momentos, porque todos os momentos estão na presença dEle, do passado, do presente e do futuro. A ciência busca entender universos paralelos, não é isso? A ciência, a filosofia e tantos outros segmentos dialogam sobre eras, gerações, ética e tantas outras coisas. O Senhor está acima de qualquer discussão científica. O Senhor simplesmente é. E uma expressão usada no Antigo Testamento para não se falar o nome de Deus é a expressão Adonai. E a ideia do Adonai é Senhor, soberano. E é uma das expressões mais usadas no Antigo Testamento e que revela um dos aspectos de Deus em relação aos seus súditos. Ele é Senhor. Acima de qualquer pensamento, ideia, desejo, convicção que você tenha, Ele é Senhor.
A grande questão é que nós relutamos em aceitá-lo como Senhor, em recebê-lo como Senhor, em segui-lo realmente como Senhor. Mas o fato é que ele simplesmente é. Ele é autoexistente. Ele é todo-poderoso, Ele conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que provê todas as coisas, e tudo isso existem nomes do Antigo Testamento usados, né? O Jeová Jirê, o Tsidekenu Yavé, o Jeová Nissi, tantas outras expressões que não são palavras mágicas para a gente decretar, né? Mas são simplesmente expressões do caráter de Deus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele se revela ser, para que nós então entendamos o Deus a quem estamos servindo, que se revela na figura de Cristo Jesus. No Novo Testamento, a expressão melhor para revelar um paralelo de Adonai no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento escrito em grego. Então, a melhor expressão em grego para dizer justamente Jesus como Adonai, Deus como Adonai, é Kyrios. Existe o déspotos, ou déspotas, mas a ideia que nós usamos nos textos que nós vamos estudar hoje é a palavra Kyrios, que reconhece Jesus como o Senhor, o soberano, aquele de quem nós não podemos esconder nada e que quer realmente revelar-se como Senhor das nossas vidas. Mas o que ocorre quando reconhecemos então o senhorio de Cristo, né, sobre as nossas vidas? Existe uma primeira situação que acontece, não Kyrios, né, o que é o correspondente de Adonai, mas o senhorio de Cristo pressupõe o serviço diligente e dedicado dos seus súditos. Isso é mais ou menos assim. A gente diz como pais, como profissionais, amigos, olha, se você me ama, você não vai fazer tal coisa, né? Se você me ama, você vai lavar louça para mim hoje, prova o seu amor, né? E nós vimos que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas nós muitas vezes exigimos provas de amor. Agora, existe uma questão muito simples. Se você fala assim, é prova que você me ama e lava a louça, e o filho fala não, aí você diz o seguinte, a questão é a seguinte, eu estou pedindo para você colaborar. Aí ele fala o seguinte, eu não vou. Bom, você não entendeu nada. Aí você faz assim, né, ó. Você não entendeu nada. Eu estou dizendo para você que eu sou seu pai e você vai arrumar o seu quarto e lavar a louça. Então, existe um relacionamento de amizade dentro do lar? Existe. Existe um relacionamento de parceria? Existe. Mas chega um determinado momento que nós precisamos colocar os pingos nos is. Quem manda naquela casa? Quem é responsável pelo lar? Quem realmente vai responder diante de Deus por disciplinar corretamente os seus filhos? São os pais. Cada um com as suas responsabilidades. Então, nós precisamos entender que no relacionamento com Deus, não tem a ideia de que, eu faço quando eu quero. Eu faço quando eu quero, eu faço o que quero, eu faço o que eu penso. Eu estava conversando com alguns irmãos, e era justamente, eu queria usar o quadro, mas por incrível que pareça, eu não achei a minha caixinha mágica com 5 pincéis. Eu ia usar o quadro, mas eu vou tentar explicar para você num quadro invisível, na verdade. Eu usei o exemplo ontem do senador Cristóvão Buarque, em que ele faz a seguinte expressão, ele diz a seguinte expressão: nós vivemos 5.000 anos de autoritarismo, e agora nós estamos nem com 200 anos de democracia. Ou seja, nós seres humanos, como brasileiros especificamente, como no mundo como um todo, nós não aprendemos a lidar com a liberdade ainda e com o sistema democrático. A mesma coisa acontece se a gente observar a evolução da sociedade até a década de 70, aproximadamente, 60 e 70, e ainda deixou rastros até a década de 90, numa sociedade como a nossa, numa cidade que não é capital, mas é uma cidade, como eu posso dizer, importante, de cultura avançada, nós ainda não entendemos e não aprendemos a lidar com a tal liberdade. Por quê? Tudo que acontece na esfera secular, na política, na escola, interfere também no relacionamento da igreja. Houve um tempo, até a década de 70, 80 e comecinho de 90, em que essa relação do senhor e do suzerano e do vassalo, do que manda e do que obedece, era muito, muito simples. No campo militar, isso ainda é possível de se ver. Mas isso se perdeu
com o surgimento, com o advento dos pensamentos pós-modernos, onde as pessoas encontraram a liberdade. A mulher, por exemplo, encontrou a possibilidade de votar, de trabalhar fora, de ser voz ativa. Isso é bom. No entanto, o que a gente vê é que dentro das escolas, dentro dos lares e dentro das igrejas, existe uma crise de autoridade. Porque entre o ditatorial, entre o autoritarismo, entre eu mando e vocês obedecem sem questionar, e a liberdade, né, existe um extrapolar para o outro extremo, que é a libertinagem, que é o desrespeito. Liberdade, bom. Igualdade, bom, né? Contudo, é diferente de eu faço o que eu quero. Nós precisamos entender que Deus, Ele não é um Deus ditador, legalista, mas Ele não é um Deus libertino. Ele não é um Deus que aprova que nós façamos da nossa vida o que a gente quer. Entre o autoritarismo fascista, radical, e a libertinagem, eu faço o que eu quero, existe a relação de Jesus como meu Senhor, aquele que me guia, aquele a quem eu ouço por meio da palavra que eu leio sozinho, da palavra que eu ouço na igreja, da palavra então que me confronta, e que o Espírito Santo então atua no nosso coração, e quando eu sou convocado eu digo sim, e quando Deus me chama eu digo eis-me aqui, e quando muitas vezes eu não entendo, eu falo, Senhor, eu não entendo, mas eu simplesmente obedeço, não cegamente, mas porque eu ainda não entendi, mas eu quero entender. Nós precisamos entender muito claramente que o senhorio de Cristo é uma realidade, e nós não podemos entendê-lo como um novo legislador. O Novo Testamento e o Evangelho não nos apresentam uma nova legislação como o Antigo Testamento. Ele nos chama para sermos seus amigos. Ele nos chama para sermos seus companheiros de jornada. Mas esse companheirismo de jornada não significa chamar ele de cara e fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. O Evangelho, ele é muito sério. Jesus, ele quer ser o Senhor da nossa vida. Paulo diz que o Evangelho todo, né? Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Em quem? Por causa de Cristo, que me amou e se entregou por mim. Então, por consciência de que Ele é o meu amigo, que se importou, que demonstrou seu amor na cruz, por causa disso, eu não vou viver do jeito que eu quero. Apesar da liberdade que eu tenho, eu não uso dessa liberdade para fazer o que eu quero, o que eu penso, quando eu quero. Você quer um exemplo muito claro disso? E aí eu não estou advogando em causa própria, e não estou usando da minha palavra, porque isso vocês nunca vão poder me acusar, de manipular a igreja, de manipular para que cumpram os meus desejos. Existe muita coisa dessa por aí, né? A pessoa prega para os seus próprios desejos, porque o pastor diz assim, olha, a gente estava conversando ontem, né? Vem aqui, ó, você faz uma oferta para você não ficar com gripe suína, não é isso? Ah, você não quer ficar com gripe suína, então você faz uma oferta aqui no altar de Deus e nós vamos orar para que você não fique com gripe suína. Eu ouvi essa, eu nunca tinha ouvido, né? E na verdade foi isso acontece, as pessoas usam do Evangelho para o seu próprio benefício. Agora, você quer ver uma relação que se deteriorou? A relação pastor e pastoreados. Essa é uma relação que se deteriorou. Porque aqueles que têm domínio sobre a igreja, é aqueles que ainda estão aqui, ó. Diz, e todo mundo obedece, de uma forma ou de outra. Nós sempre tentamos ser uma igreja em que abre o espaço para o diálogo, para a aceitação. Mas hoje, a relação, não estou dizendo a nossa igreja, o Evangelho como um todo. Ou o pastor é extremamente radical, porque quando ele tenta ser aberto, o que acontece? Cria-se uma relação de desrespeito. Eu não estou pedindo respeito para mim, em nenhum momento. A grande questão é que toda autoridade dada por Deus para exercer uma função
não significa que nós estamos em níveis diferentes. Nós somos todos iguais. E se eu pudesse, eu pregaria aqui debaixo todos os dias para mostrar isso. Nós somos todos iguais. Mas quem vai prestar contas daquilo que lhe foi outorgado sou eu. Eu vou prestar contas da autoridade que Deus me deu. Então, eu não vou usar da autoridade para mandar em ninguém, mas eu quero usar da autoridade para cumprir o que Deus determinou para mim como chamado. Assim como você vai prestar contas daquilo que Deus delegou a você, que são os chamados dons e talentos. Então, todos nós prestaremos contas a Deus do que fizemos ou deixamos de fazer. Agora, nós vamos fazer bem a partir do momento que entendermos que o senhorio de Cristo pressupõe um serviço diligente e dedicado de seus súditos. Eu não gosto da expressão súditos, mas a ideia é justamente essa. Nós precisamos entender que nós somos barro, o Senhor é o oleiro, e Ele quer moldar a nossa vida do jeito que é melhor para o reino e para o nosso crescimento. E quando você diz para o seu filho, não faça isso ou não faça aquilo, você está buscando o crescimento dele. Não é isso? Pelo menos a gente pressupõe que seja assim, que os pais tentem o crescimento dos seus filhos. Mas geralmente, os filhos resistem. Né? A gente pega muito no pé da Carol em casa, que de segunda a sexta tem que evitar doce. Não tem criança aqui que vai dar nada para ela, né? Não, então tá bom. Então o que acontece? Não pode comer doce, mas se ela me vir comendo doce e a Viviane comendo doce, o que vai acontecer? Ela vai falar assim, por que vocês podem e eu não posso? Então a gente põe ela para dormir, vai lá e come doce, né? Mas o que a gente está querendo mostrar para ela? Que nós somos viciados, dependentes de chocolate? Não, mas a gente está tentando buscar que ela não fique com dor de barriga, né? Porque ela fica o dia inteiro reclamando que está com dor de barriga, mas come açúcar que nem condenado. Então a gente quer evitar que ela tenha isso, que ela tenha uma diabetes antes do tempo. Hoje as comidas não são das mais saudáveis, a gente sabe disso. Então a gente busca o bem-estar físico dela. Aí chega no sábado, ela fala, mamãe, hoje é sábado, eu posso comer, né? Então pode, então vai lá, come, se esbalda, tal. Mas a gente tem tentado controlar. Eu sei que às vezes, como pais de um filho apenas, aqueles que têm dois falam que no segundo a gente diminui um pouco a cobrança, né? Quem tem dois filhos talvez diga isso. No segundo a gente já libera um pouco mais, no terceiro fica que nem o Mateus, olha, solto, né? É verdade, Mateus? Você não é o terceiro? Você é o terceiro. Não, o terceiro você já nem... A Viviane, então, que é a quarta, parece brincadeira o assunto, veio à mente, não preparei agora, hein? Parece brincadeira. No quarto da Viviane, irmãos, vocês abriam assim o guarda-roupa, tinha caixas de bombom escondida para ninguém comer. Pra você ter uma ideia, é verdade, não é a minha esposa, é a minha irmã Viviane, né? É que Viviane na minha vida tem de monte. Mas é engraçado como vai passando, mas a preocupação é a mesma. Nós precisamos entender que os nossos pais buscam o nosso bem-estar. Nós precisamos entender que os nossos pastores buscam o nosso bem-estar. Lógico, se eles estão servindo a palavra. E nós precisamos entender que Deus ele quer ser Senhor da nossa vida, porque Ele já é Senhor da história, do universo, porque Ele se preocupa conosco. E nós precisamos então nos submeter a Ele. Agora a Bíblia diz assim, abra lá ó, no texto de João 13. Abra lá em João 13. Olha o que diz lá em João capítulo 13, verso de número 13. O Senhor diz assim, ó, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Na quarta-feira, irmãos, nós estudamos algo assim muito legal dos valores da nossa igreja. E nós estamos pegando os valores da nossa igreja que estão na nossa identidade
e estamos estudando as bases bíblicas desses valores. Semana passada nós falamos sobre o amor e os desdobramentos do amor, e na quarta-feira nós falamos sobre a honra e o serviço a Deus. Como você prova biblicamente que você ama a Deus? Qual é a prova que nós usamos para mostrar que nós amamos a Deus? Atitudes. Qual dessas atitudes? Fruto. Quem estava na quarta-feira? Lembra do L? Obrigado, né? João diz o seguinte, ó, se você diz que ama a Deus a quem não vê e não ama ao próximo a quem você vê, você é mentiroso. Ou seja, nós amamos a Deus e uma das formas de nós demonstrarmos em atitudes é amando o nosso próximo. Honrar a Deus, nós honramos a Deus e a Bíblia diz que nós devemos considerar o outro em honra superior a nós. A Bíblia diz, sirvam uns aos outros. Ou seja, Jesus sendo Senhor, serviu, então Ele espera que nós venhamos a servi-lo. E uma das formas de servi-lo é servindo o próximo. Uma das formas de servir a Deus é servir o próximo. Então nós precisamos buscar desenvolver um serviço diligente. O nosso Senhor não usou a sua posição para ser servido. Por isso, se você está buscando o evangelho que te sirva, você está buscando um evangelho que não é o evangelho revelado na palavra. Se você está buscando um evangelho em que você tenha proeminência, você não está buscando o evangelho da palavra. Porque o evangelho da palavra, João Batista diz o seguinte, vem aquele de quem eu, e nem você, e nem nós, somos dignos de desatar as amarras das sandálias. Ou seja, Cristo, Ele não é simplesmente o nosso amigo, Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos de sabedoria para desenvolvermos uma vida de servos do Senhor. E não porque Ele manda e nós obedecemos, mas porque nós temos prazer em fazer aquilo que Ele nos manda. Mas que mandamento é esse? A ideia é transformar o nosso coração para que as nossas atitudes então sejam transformadas. Não é uma mudança de fora para dentro. Você não pode, você não deve, você não isso. Mas em primeiro lugar, quando Ele é Senhor do nosso coração, e alguém diz para nós, você não deveria fazer isso, automaticamente nós consultamos a nossa consciência pela atuação do Espírito Santo em nós, e percebemos que nós devemos abandonar determinadas atitudes por amor a Deus. E não porque nós vamos receber um benefício, porque nós já recebemos um benefício, irmãos. Nós já recebemos a maior de todas as bênçãos. Agora, nós precisamos buscar servir diligentemente e de forma dedicada o nosso Deus. Segunda coisa, o senhorio, o Senhor, a verdade, está errado ali, o serviço diligente nos dá segurança e esperança. Abra lá no texto de Lucas capítulo de número 6, versos de número 46 a 49. E aqui nós não estamos falando de salvação por obras, de que você faz para receber, mas aqueles que realmente se submetem ao senhorio de Cristo, recebem pela palavra, uma palavra de esperança. Olha o que diz em Lucas capítulo 6. O texto é muito rico, mas nós vamos nos apegar apenas a alguns detalhes. Diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Irmãos, continuando na ideia do serviço a Deus, é mais ou menos assim. Servir ao Senhor é receber as instruções e colocar o nosso coração à disposição daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. É mais ou menos assim, ó, e sem querer ser prático demais, mas já sendo, ó,
eu cometi um pecado moral. Confessa o pecado, arrepende, pede perdão a Deus e não peques mais. O Senhor disse, olha, eu te dei um talento. Pega esse talento e fala, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, envia-me a mim. Ah, eu sou preguiçoso. Senhor, eu sei que o Senhor me deu capacidade de servir. Então, por favor, me ajude a vencer a preguiça, para que eu arregace as minhas mangas, entre em campo e o Senhor use a minha vida para te abençoar. Então, irmãos, é uma atitude diária de colocar o nosso coração diante de Deus. O que me parece é que nós vivemos um tempo em que nós não estamos sabendo lidar com a liberdade que o Evangelho propõe. Nós fomos libertados pelo Evangelho do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do amor do Senhor, o reino da luz. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para uma liberdade, e ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, mas a gente esquece o nem tudo me convém, ou usa o nem tudo me convém quando me convém. Quer que eu explique ou não? Sim? Todas as coisas me são lícitas, o Evangelho é o Evangelho que nos liberta. Legal, ótimo, mas nem tudo me convém. Agora, esse nem tudo me convém deixa um leque aberto. Nem tudo me convém, mas isso não me faz mal. Por quê? Porque me convém que não me faça mal. Porque se me fizesse mal, ou o outro me incomodasse o que o outro fizesse, eu então criticaria o outro. Então, essa história do nem tudo me convém, ela é distorcida. Porque nós somos chamados para fazer o que Cristo manda. E se Ele manda a gente servir, se Ele manda a gente amar, se Ele manda a gente perdoar, se Ele manda a gente pedir perdão, se Ele manda a gente reconciliar, significa o seguinte: se você tiver alguém aqui hoje, que você está com rompido no relacionamento, e você sair por aquela porta sem uma decisão de reconciliar-se com ele, irmãos, estamos em pecado. E o Senhor não é Senhor da nossa vida. Ele é Senhor do universo, mas não é Senhor da nossa vida. Porque nós colocamos uma tranca no nosso coração, para que Ele realmente não opere na nossa vida. Dá para entender? Agora, aqueles que colocam a sua confiança em Deus, são comparados a um homem que constrói uma casa sobre a rocha. Vem a tempestade, o alicerce está firme e ela não se abala. Então, cumprir a vontade de Deus, mesmo que doa, porque pedir perdão não é fácil, liberar perdão não é fácil, mesmo que doa, fazer a coisa certa, renova dentro de nós a esperança de que um dia toda a corrupção que ainda existe dentro de nós será arrancada, e nós vamos contemplar a Deus face a face, porque nós vamos ser transformados de uma vez por todas. Então, nós precisamos dessa esperança, e essa esperança só se concretiza quando Ele é Senhor da nossa vida, na vida prática. Sabe aquela questão assim, eu não tenho tempo, pastor. Legal, e alguns irmãos sabem que muitas vezes vocês vão me ver fazendo coisas que eu gosto de fazer, mas que eu não deveria fazer, mas eu faço porque eu acho que as pessoas estão super ocupadas, mas é um erro meu. Sabe aquele pai que pede para o filho, filho, lava a louça, aí o filho fala, não quero, aí, vou dormir que eu estou cansado, ai coitado, estudou, acordou cedo, deixa que eu lavo. O que esse pai fez? Ele tomou o lugar do filho e impediu que ele crescesse na sua maturidade. O pastor, ele tem uma função bíblica muito clara. E eu não estou defendendo, por favor, a minha função, mas eu estou querendo despertar você para a sua função. O que Deus concedeu para você é para você. O que Ele quer que você desenvolva como servo dEle, não é só dentro da igreja, mas em todos os momentos. É na tua casa, o que Ele te chamou para ser dentro da tua casa, você precisa desenvolver. A gente está vivendo um mundo em que as pessoas não sabem lidar com a liberdade, e eu estava lendo um livro ontem, não é um livro cristão, mas estou terminando o último capítulo, já citei ele aqui, e ele está falando justamente isso. Por que o nível de divórcio cresceu demais? Por que o nível de divórcio cresceu demais? Por que as brigas, as pessoas saem tanto dos seus trabalhos? Por que as pessoas não têm comprometimento? Porque no passado, não é cristão, hein? São pessoas que não são cristãs debatendo a respeito do tema. Porque no passado, a pessoa não tinha canal para escolher,
não tinha vários tipos de diversão, não tinha oportunidades, não existia um apelo por causa do corpo. Não. Era o seguinte, casou, mesmo que arranjado, sem muito amor, né, eles tinham um propósito, sobreviver. Então a mulher trabalhava dentro de casa, o marido trabalhava fora, chegavam, eles não tinham grande intimidade às vezes, mas eles tinham uma expectativa de vida que beirava 50, 55 anos no máximo. Então casou, ficava junto 20 anos e criava os filhos e está tudo bem. Hoje nós ganhamos a liberdade, só que nós ganhamos uma expectativa de vida grande, nós podemos escolher com quem a gente quer casar, a gente não é obrigado a casar com ninguém, não é? Aliás, da semana que vem vai ter um casamento espetacular, né? Mas, justo na hora, hein? Ó. Ai, que graça. Olha só, nós escolhemos com quem nós queremos casar, a perspectiva de vida é muito grande, as opções da televisão são muito grandes, as opções de lazer, então faz-se necessário, nos casamentos de hoje, o quê? Propósito de vida em conjunto. Porque se não tiver propósito de vida em conjunto, se um gosta de viajar e o outro não gosta de viajar, vai ficar infeliz. Se um gosta de ir para a igreja e o outro odeia crente, vai ser infeliz. Se um gosta de uma... Irmãos, então hoje o que acontece? As pessoas, elas estão assim, ó. Eu gosto, eu quero, eu vou, eu quero ter, eu preciso, eu nunca conheci, eu nunca fui. E aí o marido está lá assim, né? Alguma coisa semelhante na sua casa, em que nós estamos lá assim, ó, tac, nada semelhante, né? Acho que é igual em todo lugar, e na minha casa não acontece isso. E então o que acontece? Aí você vai na TV, hoje em dia quem tem TV a cabo, quantos canais nós temos? Quantas TVs nós temos em casa? Quantas opções nós temos? Xbox, PlayStation, Netflix, celular, computador, pizzaria tal. Hoje a gente olha, a gente tem 300 mil coisas para fazer. Se a gente não permitir que Deus baixe essa adrenalina do nosso coração, da nossa mente, e a gente coloque assim, olha, espera um pouquinho, o que é prioridade? Se a família não for prioridade, e a gente priorizar só o que a gente quer, a família acaba. Por que a gente tem dificuldade hoje em desafiar as pessoas para que as pessoas venham trabalhar? Por quê? Porque você fala assim, olha irmão, nós vamos fazer, e não é mágoa, por favor, mas nós vamos fazer um mutirão na igreja. Aí o pessoal fala assim, eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado. Aí uma igreja de 170 começa com 4 pessoas para fazer o mutirão. Você fala assim, mas... Aí o pastor fala assim, não, todo mundo acordou cedo durante a semana, aí eu olho no meu relógio, o despertador está lá 6 horas. O seu também está 6 horas? 5h30, 5h30. O do Mateus é 7, né, Mar? O meu é 6. O da Viviane é 5h30. Todo mundo acorda cedo. Mas o meu trabalho é mais cansativo que o seu. Quem disse? Quem disse que o meu trabalho e o seu são diferentes? Então o que acontece? Nas pequenas coisas, nós vemos que o senhorio de Cristo, pouco importa para nós. Na prática, esse senhorio se dissipa. E ele não é senhor da nossa vida. Quando o namorado está lá com a namorada e vai ultrapassar o limite, será que ele pensa assim? Puxa, mas Senhor é o Senhor da minha vida. Ele pensa isso? Será que a namorada pensa isso? Será que o marido pensa isso? A mulher pensa isso? E não é aquela coisa de ser só assim, olha, eu não faço porque Deus vai me punir. Não é medo de punição, mas é amor pelo Criador. É amor porque Ele é Senhor da nossa vida. Mesmo que você não queira, Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele está conduzindo a história do jeito que Ele quer. A melhor coisa que pode acontecer quando nós entendemos o senhorio de Cristo, nos prostramos diante dEle. Terceira coisa, precisamos vencer os inimigos da relação senhorio e súditos. Ao tentarmos vivenciar uma vida cristã verdadeira, sincera, diligente e dedicada, nós vamos nos deparar com algumas situações perigosas que vão caminhar lado a lado com a nossa espiritualidade. Algumas vezes elas serão consequência da deficiência em nossa vida devocional. Estávamos falando hoje na aula de pós-batismo, né?
que se nós não começarmos a alimentar a nossa mente com as coisas boas, haverá uma deficiência na nossa formação e que lá na frente vai trazer consequências sérias. Nós precisamos vencer essas situações e elas se revelam, e eu só dividi em duas coisas. Poderíamos falar em muitas coisas, mas eu dividi em duas questões. Primeira coisa, carnalidade. Carnalidade. O que vem a ser carnalidade no sentido bíblico da expressão? Abra lá em Gálatas, capítulo de número 5. Hoje uma irmã falou que às vezes não consegue, algumas pessoas não conseguem às vezes se ater ao que está ali. Então hoje nós vamos abrir muito a Bíblia para que você realmente olhe na palavra e você identifique, aprenda a manuseá-la. Ela não dá choque, ela não tem espinhos, ela é fácil de manusear, mas ela é difícil de se viver. Olha o que diz a partir do verso de número 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha lá, lembra? Deus não é um Deus autoritário, mas Ele nos chamou para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E aí continua: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, algumas delas, são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí nós temos um problema sério. Se eu sentar aqui, eu vou pegar essa lista e vou falar o seguinte: eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, mas o fulano faz. E aí, esse aqui é para o Ellison, esse aqui, ó. O Ellison, Mateus, você tá aqui, Lígia, você está aqui. Nossa, olha, a Bíblia está dizendo que eles não vão herdar o reino dos céus. E a gente para. A hora que a gente encontra uma coisa que a gente pratica, mas no fundo, a gente não quer reconhecer, a gente pula. E a gente acha que essa lista se esgota aqui. Está falando de discórdia, de facção, de dissensão. Irmãos, isso é o que mais acontece na história da humanidade, dentro de famílias, dentro da igreja, entre os países: discórdia, facção, divisão. Aí a gente vai pegar lá, orgia. Orgia eu não pratico, né? Mas tem gente que faz, né? Embriaguez, eu não me embriago, mas tem gente que se embriaga. E a gente fica só naqueles pontuais. E o que a gente esquece? A gente esquece que Ele precisa ser Senhor da nossa vida em primeiro lugar. Porque se Ele for Senhor da nossa vida, nós vamos ter prazer em resgatar outros. Né? Se a gente tiver essa consciência de que Ele me alcançou e eu estou num processo de santificação, o que vai acontecer? Eu vou ter amor e disposição para cuidar dos outros. E a gente precisa, em primeiro lugar, vencer a carnalidade da nossa vida. Aqui existe uma lista, mas nós poderíamos falar de tantas outras coisas. Idolatria. Mas eu não idolatro santos. Mas talvez idolatre outras coisas. Eu idolatro meu maridinho querido, bonitinho, espetacular. Eu exponho ele no Facebook, eu falo que ele é o marido do ano, faço propaganda para as outras, inclusive. Né? E o oposto também é verdade. Meu filho é espetacular, eu esqueço do marido e fico só com meu filho. Né? Aí o filho se torna a razão. Aí o marido fica lá assim, ou o oposto. O marido idolatra os filhos. Eu idolatro o meu pastor, eu idolatro a minha igreja, eu idolatro o meu carro, eu idolatro a minha profissão. Porque a minha família é espetacular, porque o meu carro é espetacular. Irmão, idolatria, a gente poderia expandir para todo tipo de pecado. A gente pensa em idolatria só com aquela imagem que está aqui, a gente está se reverenciando diante dela, mas idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, e que é mais importante do que Ele. O sexo é idolatria.
pode ser, ele é bom, mas ele pode ser idolatria. Então o que, que a gente faz? A gente pega as listas e vai ticando o que a gente é bom. Irmãos, isso é perigoso, nós precisamos vencer a carnalidade acima de tudo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 15, 33 e 34. Não se deixem enganar, as más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas aqui eu tenho preocupação, fiquei preocupado de colocar esse texto, porque vai ter gente que vai embora para casa assim, ó. Ai, eu sempre digo isso para o meu filho, para minha filha, que fulano de tal não serve para ele, para ser amigo dele. Irmãos, você já parou para pensar que talvez o seu filho seja uma péssima influência para o outro? Talvez eu esteja cometendo algumas injustiças, e eu espero não estar cometendo. Mas muitas vezes, quando a Carol chega em casa e fala, ai mamãe, aconteceu isso, aquilo, a nossa pergunta qual que é, Viane? O que você fez? Não, mas eu não fiz nada. Aí você vai conversando, esse nada se torna tudo. Né? Então o nada, ela vai se dissipando, fez tudo. Ah, mas espera um pouquinho. Não, porque foi fulana de tal na escola que fez isso. Esquecendo esse parênteses que a gente abriu, você já percebeu que talvez eu e você, eu fiquei pensando isso ontem. Talvez eu tenha, por mais que eu use das amizades, eu estou com muita preocupação de ser um péssimo exemplo. Muita preocupação, porque talvez a gente pensa nos outros, mas talvez a gente seja uma péssima companhia para os outros. Se você for um porta-voz de discórdia, se você for um porta-voz de agressividade, eu já contei um exemplo para vocês. Eu trabalhei com uma pessoa que foi até uma igreja, e chegou nessa igreja, e compartilhou a igreja. Eu conheço a pessoa que ela foi compartilhar o problema dela, eu conheço. E ela falou o seguinte, estou com um problema com meu marido, assim, 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 assado. Sabe que a irmã da igreja, que eu conheço, falou? Mete o chifre nele. Eu não estou brincando. A pessoa chegou no dia seguinte e falou assim para mim, você sabe que fulana me falou ontem? Eu falei, o quê? Mandou meter um chifre no meu marido. Dentro da igreja. Percebe? Percebe que não é porque, eu falei hoje para as meninas na aula, não é porque você vai numa livraria evangélica que você vai falar o seguinte, todo livro presta. Não é porque você vai ligar numa rádio evangélica que toda música presta. Aliás, agulha em palheiro, né? Você vai lá, você escuta a música e fala assim, está tudo errado, não está no evangelho isso. Então, o que diz Paulo em Filipenses 4:8? Tudo que é belo, tudo que é nobre, tudo que é excelente, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Precisamos vencer a carnalidade não só na área sexual, mas em todas as áreas. Precisamos vencer a carnalidade. Segunda coisa, que é dentro daquilo que é a chamada frieza espiritual. Esse é um problema seríssimo. E quando, olha, já vou abrir um parênteses aqui, para a gente, tudo que a gente falar aqui. Quando eu estou falando de frieza espiritual, eu não estou falando de cultos animados e cultos mais tradicionais. Não tem nada a ver. Frieza espiritual não é exterior, é interior. Certo? E ter uma boa espiritualidade é interior. Não significa que tudo tenha que ser uma micareta. Tá? Por não nos atentarmos a determinadas disciplinas espirituais, o tempo vai passando e nós vamos desenvolvendo algumas características nocivas à verdadeira espiritualidade. E o pior é que nós achamos que somos mais espirituais do que os outros. Se Cristo é o nosso Senhor, nós precisamos conversar com Ele. Nós precisamos imitar a Cristo. Como Cristo agiria num discurso? Qual é o pecado que Deus mais combate no Evangelho? Ele tem paciência com a adúltera, ele tem paciência com o cobrador de impostos, ele tem paciência com vários pecadores, mas qual pecado que ele não suporta? Como? Rebeldia. O que mais? Hipocrisia, arrogância. Quando chegam os religiosos que diziam o seguinte, eu oro tantas vezes por dia. A parábola do fariseu e do publicano é muito simples. Eu oro tantas vezes por dia, eu faço isso, e o publicano, cobrador de impostos, se ajoelha e fala assim, Senhor, eu não sou digno. O
que ele muito odeia é orgulho espiritual. Porque se ele é Senhor da nossa vida, não há espaço para orgulho espiritual. Porque orgulho espiritual é fruto de frieza. A frieza, muitas vezes, pode gerar orgulho espiritual. A sensação de que nós somos melhores do que os outros. Aí nós sentamos na nossa cadeira e observamos aquilo que nós não concordamos. Eu não estou dizendo que nós não podemos dizer aquilo que não concordamos. Eu estou dizendo que quando a gente só faz isso, pode ser sinônimo de frieza espiritual. Há sérias probabilidades de que nós tenhamos nas nossas igrejas, não estou falando na nossa, por favor, mas nas nossas igrejas cristãs, um número altíssimo de pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, se converteram à igreja. Isso é uma heresia terrível. Se converteram ao modus operandi, né? Ah, é muito legal, tem música boa, o pastor é uma graça, não é o meu caso, mas entra na porta, fala assim, nossa, o pessoal da equipe de recepção é espetacular, isso faz parte da igreja. É legal a gente ter um bom serviço, prestar um bom culto. Agora, há muitas pessoas que não entenderam o verdadeiro evangelho, que é Cristo como Senhor. E se Ele é meu Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso tolerar os diferentes, eu preciso entender a palavra de Deus de maneira muito mais profunda. O livro de Apocalipse, muita gente gosta, né? O livro de Apocalipse é um dos livros mais enigmáticos da Bíblia. Eu diria que Apocalipse e Ezequiel são livros extremamente enigmáticos, porque existem muitas figuras utilizadas. E você precisa estudar um pouquinho mais do que simplesmente ler o Salmo 23, que é profundo, existem ilustrações ali espetaculares no Salmo 23, mas ele é mais simples do que você ler um texto de Apocalipse. Mas em Apocalipse existem textos claros. Então, o apóstolo João, ele recebeu a visão de Deus na ilha de Patmos para falar às 7 igrejas da Ásia. Ele faz alguns elogios para algumas igrejas. Eu vejo a sua fidelidade, a sua luta, você é uma igreja, você é pobre, você é isso. Aí ele começa a falar, mas ele faz alguns alertas. Eu vou destacar alguns deles. E algumas pessoas dizem que as cartas às igrejas da Ásia, elas são cartas que determinam dispensações. Mas existem outros pensamentos que entendem que ali contém-se pecados que se repetem na história da igreja, independentemente da interpretação escatológica. O que nós vamos ver é o seguinte: o tópico especial de Éfeso, a igreja de Éfeso, é abandono do primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Frieza espiritual. Começou bem a jornada, está fazendo tudo legal, chega um determinado momento, a gente não completa a carreira. A gente começa a vivenciar uma espiritualidade fajuta, limitada, horaciana. Sabe o que é horaciano ou não? Bracinho curto, né? Lembrando da turma da Mônica, é todo mundo assim, começa fervendo, vai chegando no final da festa, que a gente deveria ver o dia nascendo perfeito com a vinda do Senhor Jesus, a gente começa a fraquejar. Primeiro amor. A igreja de Pérgamo e Tiatira, por mais que ele elogie, ele diz o seguinte: vocês estão dando crédito para as pessoas erradas. Isso acontece muito na história da igreja. As pessoas não se apegam à palavra, porque é difícil conhecer a palavra. Vai a minha vida inteira para eu conhecer isso aqui. Então eu prefiro que alguém me ensine. Aí pega um cabra safado, sem vergonha, nicolaíta, ou Jezabel e tudo mais, né, como diz lá a igreja de Apocalipse, e é o que acontece, eles são bonzinhos, têm o coração bom, mas estão ouvindo gente errada. Só podemos questionar se conhecemos, mas só podemos conhecer verdadeiramente se temos em quem confiar verdadeiramente. Nós precisamos parar, porque o que vai acontecer? Vai chegar determinado momento, a nossa vida vai estar fria, fraca. A igreja de Sardes, ele diz o seguinte: vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos espiritualmente. Vocês estão mortos. E a igreja de Laodiceia, que é o último texto que nós vamos abrir, abra lá em Apocalipse capítulo 3. Sei que hoje a gente está demorando um pouquinho mais, mas é para compensar semana que vem, que nós vamos falar somente 10 minutos. Nosso culto vai ser especial de Natal, mas hoje a gente precisa finalizar com esse estudo. Apocalipse capítulo 3.
O apóstolo João diz o seguinte, segundo revelação de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano Senhor da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, o pastor Marcelo pregou sobre a igreja de Laodiceia recentemente, então não vou me estender nisso. Mas uma das coisas que ele fala aqui é o seguinte: a incapacidade, e aqui é uma interpretação do pastor Luiz Saião, onde ele diz o seguinte, que a igreja de Laodiceia era incapaz, ele não usou essas palavras, tá? De ser relevante. Ele diz o seguinte: a história do nem ser frio e nem ser quente tem a ver com o histórico das águas termais e que poderiam curar doenças. Ele faz uma analogia, e também refrigerar, né? Ou seja, trazer frescor. A ideia seria mais terapêutica e nós não vamos entrar no estudo específico. Mas a igreja de Laodiceia deixou de ser relevante. Ela parou de impactar as pessoas com a palavra, ela parou de impactar as pessoas com a sua vida, ela estava se apegando a um orgulho espiritual. Então ela tinha incapacidade de ser relevante e era orgulhosa, porque diz a história que Laodiceia era uma das igrejas mais ricas, era uma das cidades mais ricas. Ela tinha fábrica de tecido, era famosa por um colírio que trazia alívio aos olhos das pessoas. E aí a ilustração que é usada é o seguinte: você diz que é rica, mas eu estou dizendo que você é pobre. Você diz que pode curar os olhos das pessoas, eu estou dizendo que você é cega. Você diz que tem as melhores roupas, eu estou dizendo que você é nu, que você não tem nada. Arrependa-se enquanto é tempo, eu estou à porta, estou batendo. E se você ouvir a minha voz, eu entrarei com você e cearei com você e você comigo. Irmãos, frieza espiritual é quando nós deixamos de ter a capacidade de sermos relevantes na vida das pessoas. Quando as pessoas passam a não ser transformadas pela atuação da nossa igreja, da nossa vida. E o orgulho começa a tomar conta. Arrependam-se e sejam verdadeiramente cristãos. Solução então? Arrependimento. Concluindo e aplicando. Visto isso, nós precisamos então encarar com honestidade a realidade dos fatos. Primeira coisa, Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Aqui não há negócio. Ah, mas eu não quero que Ele seja na minha vida. Você pode não querer que Ele seja na sua vida. E você pode viver como se Ele não fosse. Mas Ele é Senhor de todas as coisas. E a Bíblia diz que ao nome dEle, no final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aqueles que quiseram e aqueles que não quiseram se dobrarão diante dEle. Pode ter certeza disso. E a Bíblia é repleta de exemplos, de impérios que caíram ao nome do Senhor. Segunda coisa, não temos controle sobre a nossa vida. Nós sabemos que o controle não é o forte do homem, e é o que mais a gente quer. O que mais a gente quer é controlar as pessoas, as situações, a conta bancária. Legal, nós temos que fazer a nossa parte. Mas quem é dono da prata e do ouro, quem é o Senhor da história, é o nosso Deus. Somos incapazes de prever as lutas que passaremos. Cristo como Senhor é a única alternativa que nós temos para viver. Não existe outra alternativa. Qualquer alternativa fora dessa é como se fôssemos zumbis. Como assim? Mortos-vivos. Caminhando, 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 lutando, lutando, e no final das contas, não conquistando nada. Cristo é o único caminho. Ele é o Senhor. Precisamos vencer a carnalidade.
E precisamos vencer a frieza espiritual, permitindo que Ele seja de fato o Senhor da nossa vida. Não saia por aquela porta sem tomar uma decisão correta de fazer exatamente o que você precisa fazer hoje. Pedir perdão, perdoar, se comprometer a vencer pecados da área moral, na área de idolatria e tantas outras coisas. Um compromisso, permitindo que Ele realmente atue como Senhor da sua vida. Sabe o que diz uma das passagens lindas sobre o Natal? Vamos ler juntos? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Diga no seu coração assim, ó. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o meu Senhor. Ele precisa ser Senhor da sua vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele quer ser Senhor da sua história. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo aqui juntos. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes confessamos e professamos com a nossa boca que o Senhor é Senhor mesmo das nossas vidas. Mas no dia a dia, Pai, como é difícil vivenciarmos essa realidade. Nas nossas decisões, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Ensina-nos, Senhor, a nos submeter. Ensina-nos a nos submeter em primeiro lugar ao Senhor. Porque quando nos submetermos a Ti, ó Pai, naturalmente nos submeteremos às autoridades instituídas sobre a nossa vida. Nós entenderemos, ó Pai, e saberemos lidar entre a liberdade que temos, sem ultrapassarmos os limites da libertinagem, ó Pai, do descaso, do desprezo. Pai, questionamento é legal e nós precisamos aprender a questionar tudo aquilo que ouvimos. Mas, Pai, não permita que sejamos irreverentes a ponto de desprezarmos a Tua palavra, a ponto de desprezarmos o Evangelho que é anunciado. Dá-nos seriedade para pregarmos, para vivermos, para aprendermos e para vivenciarmos, ó Pai, aquilo que realmente represente o Teu Evangelho, que é Cristo em nós atuando como Senhor. Sabemos que Ele é o Senhor da história, nele tudo foi criado, nele tudo subsiste, nele tudo se encerrará, mas que não saiamos daqui sem a decisão de entregarmos o nosso coração de verdade, para que o Senhor realmente demonstre, ó Pai, o seu senhorio na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, nos nossos planos, e ó Pai, na Tua igreja, onde nós devemos realmente demonstrar o nosso serviço e a nossa disposição de Te servir. Pai, obrigado, porque por mais que seja uma palavra de desafio e exortativa, Pai, que encaremos da mesma forma que o Senhor falou à igreja de Laodiceia. O Senhor nos repreende porque nos ama e está batendo a porta do nosso coração para transformar aquilo que somos, aquilo que temos, em coisas fantásticas para usarmos no Teu reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus.